Se você vai fazer a prova da ESA, é muito importante que, além de estudar todo o edital, alguns assuntos você estude com maior frequência. Por quê? São assuntos que são recorrentes nas provas, assuntos que mais caem. Então eu vou te falar 5 assuntos que mais caem na prova de matemática e como eles caem. Então, sou o Sargento Fernando Pereira, seja muito bem-vindo ao Militar de Carreira. Tropa, então se você não é inscrito no nosso canal, já se inscreve aqui, curte o vídeo, que isso ajuda muito o nosso canal a crescer e faz com que ele chegue a mais pessoas e ajude mais pessoas aí. E se você, ao final do vídeo, ainda tiver alguma dúvida, você pode mandar aqui nos comentários ou chamar a gente lá no Instagram que a gente com certeza vai responder, beleza? Então, tropa, o nosso primeiro assunto que mais cai na prova de matemática da ESA, eu coloquei como um assunto só, mas na verdade são dois, que é progressão aritmética e progressão geométrica. E como que ele é cobrado? Ele vai te cobrar pedindo, né, a soma dos termos de uma PA, a soma dos termos de uma PG, qual é a condição de existência de uma PA e de uma PG. Então ele vai te dar um problema lá que vai pedir se aquela condição de existência está valendo, tá ok? Vai pedir também a equação geral, então tanto da PA quanto da PG você tem que saber. Então soma, equação geral, condição de existência são coisas mínimas que você tem que saber para utilizar na hora de fazer o seu exercício. Então, de PA e de PG são esses os assuntos que mais caem, estão pedindo mais ou menos isso aí, tá ok? Da PG tem aí, né, uma peculiaridade que é a soma dos elementos do infinito, tá ok? Isso aí vale para PG, na PA não tem, né, mas na PG tem, então é muito importante que você grave qual a soma dos termos ao infinito, beleza? Numa PG. Então, o nosso segundo tema é o quê? Vou até dar uma olhada aqui. É geometria espacial. Então, geometria espacial é um assunto que é muito recorrente. Então, ele pede geralmente o volume de um cone, o volume de uma esfera, de uma pirâmide, então o tronco de um cone. Então, todas essas formas, né, o volume do cone, o volume do tronco do cone, eu tenho que saber. Porque às vezes ele vai pedir qual o volume do cone menor, então eu vou ter que tirar o volume do tronco, entendeu? Então são questões deste tipo que caem em relação à geometria espacial. Também cai em relação a prisma, em relação a cilindro, esfera, como eu falei. Então tudo isso você tem que ter em mente quais são as formas e como utilizar, porque são questões muito recorrentes aí de todos os anos. Eu analisei desde 2005 até 2022 e realmente são questões que caem bastante. O nosso terceiro tema é a analítica, então a geometria analítica, né? Da geometria analítica, ele cai mais o quê? Distância entre dois pontos, distância entre ponto e reta e equação da circunferência. Então eu tenho que saber como eu vou calcular uma distância entre dois pontos na geometria analítica, né, a partir das minhas coordenadas. Vou ter que saber como calcular a distância entre o ponto e uma reta. E também eu tenho que saber a equação da circunferência em si, beleza? Além desses três que eu falei, eu também posso não, né? Na verdade cai bastante que eu tenho que saber em relação à formação de triângulos ali no plano analítico. Então é muito importante que eu saiba como funciona e como que eu tenho que proceder se eu ver uma questão desse tipo, beleza? As questões da ESA elas não são tão aprofundadas em relação ao assunto, então se você souber como fazer, tem uma grande chance de você acertar, beleza? A quarta é análise combinatória e probabilidade. Então, de análise combinatória e probabilidade, o que mais cai? Arranjo e probabilidade dos eventos. Então é muito importante que eu saiba como eu vou calcular, né, se cai uma questão de arranjo e como eu vou calcular se cair ali uma probabilidade dos eventos, beleza? É muito recorrente. Então ele vai falar, tantos militares tinham tantas cadeiras para sentar numa reunião, entendeu? Então, isso aí eu tenho que estar em mente como fazer, beleza? Também cai bastante questão de anagrama, mas não cai com tanta recorrência quanto o arranjo e probabilidade dos eventos, beleza? E o quinto, né, que talvez seja o mais importante porque é a base de tudo, a prova da ESA ela cobra muito enfoque na matemática básica. Na verdade, todas as provas pedem isso, mas a prova da ESA, se você não souber a matemática básica, você já vai errar. Por quê? Óbvio que para você saber as outras questões, né, os outros assuntos, você tem que ter a matemática básica em mente, mas se você souber grande parte da matemática básica, muita questão na prova da ESA você acerta, tá ok? Apenas no detalhe, sei a forma, sei fazer ali uma exponenciação, uma radiciação, sei fazer uma conta entre fração, o que é o MMC, o que é um MDC, então isso aí já tem que estar enraizado na tua mente em relação à matemática básica, beleza?
Então, tropa, em relação aos 5 assuntos que eu ia falar, eram esses. Se tiver alguma dúvida, pode mandar aqui pra gente ou manda lá no nosso Instagram, beleza? Eu espero que tenha ajudado. Se tiver, né, se vocês quiserem que a gente faça mais vídeos como esse, só mandar aqui ou mandar lá no Instagram também que a gente vai estar fazendo, beleza? Então, muito obrigado e até